A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos nessa tarde maravilhosa, né? Eu quero convidar os irmãos e os amigos a nós nos conectarmos no Salmo 34 e o versículo 4, certo? Que diz assim: busquei o Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Eu quero dizer para os irmãos que nós vivemos num momento da nossa vida, um momento bem esquisito da vida, né? Um momento que a gente sabe que um momento que é cheio de tristeza, né? Através dessas doenças, esses males que estão assolando a terra. Mas o salmista, no Salmo 34:4, ele diz: busquei o Senhor e Ele me respondeu. Eu quero dizer para os irmãos e amigos que Deus responde. Talvez assim, não do jeito que a gente queira, na hora que a gente quer. Mas entenda, se Deus não tivesse cuidado do povo na terra, Satanás já os teria destruído há muito tempo. E nós sabemos que a Bíblia diz de que é que se queixa o homem dos seus próprios pecados. E nós sabemos que começou tudo no Éden, né? Foi o nosso pai e Eva, os nossos pais, né? Adão e Eva, biologicamente falando, nós viemos através deles. E foi lá no Éden que a desgraça entrou no mundo através do pecado, né? Então Deus não tem culpa do que está acontecendo. Por isso que a Bíblia vai dizer de que é que se queixa o homem dos seus próprios pecados. Mas isso já está falando do homem desde o Éden até aqui, né? Agora, uma coisa interessante é que o salmista vai e diz: busquei o Senhor e Ele me respondeu. Ora, Deus nunca deixa de responder àquelas pessoas que acreditam nele. Deus nunca deixa de responder. Em João 6,37, Jesus foi bem claro: todo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Deus jamais vai deixar que uma pessoa fique fora da sua proteção se o procurar, né? Aí o salmista tinha razão de dizer: busquei o Senhor e Ele me respondeu, né? Porque Jesus confirma isso. Todo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. Agora, em primeiro lugar, o problema está em buscar o Senhor em primeiro lugar. O problema está em buscar o Senhor. As pessoas estão buscando quem? Elas estão buscando tudo. Eu estou falando generalizando, né? É a regra. A regra é assim, ó, a regra é: poucas pessoas buscam a Deus e muitas pessoas não o buscam. Essa é a regra, né? Então a regra é essa. Muitas pessoas não buscam a Deus. E essa é a regra que ninguém pode contestar. Basta você olhar a vida de uma pessoa em 24 horas e você vê o tempo que ela tira para adorar, louvar, adorar e também servir a Deus, né? Fazendo o que Ele manda fazer.
no Novo Testamento e toda a Bíblia Sagrada, né? Então a gente sabe que o problema está aí. As pessoas não buscam o Senhor. Jesus disse que todo aquele que pede recebe, o que busca encontra. Foi o Senhor Jesus que disse, né? O que busca encontra. Agora, o salmista buscava a Deus, né? E ele disse: busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Você sabe qual é a coisa que aflige mais o homem? Não é a fome. Não é os maus tratos da vida, as adversidades. Não é um casamento sem ser um casamento. Não é a pessoa estar desempregada. Não. Porque muitas pessoas estão nessa área muito bem obrigado e ainda botam o revólver na cabeça e dá um tiro, ou então pega uma corda e se enforca. Ou então, no mínimo, vive murmurando, espraguejando, falando mal e tudo para ela está ruim. Aí então a gente olhando por esse prisma, né, ou seja, desta maneira, a gente vê que o nosso problema maior não são as adversidades da vida. Não. Nosso problema maior são os nossos temores. Agora, quando é que os nossos temores? O que é o temor, pastor Raimundo? Temor, o temor, a palavra é uma palavra ambígua, né? Ela tem dois significados. É temor no sentido de respeito, consideração, e o temor no sentido de ter medo, de ficar apavorado. No caso desse versículo, está na segunda hipótese, da pessoa ficar apavorada, né? Aí ele vai e diz: busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores, os meus medos, os meus pavores. Porque você sabe qual é a maior vitória de um homem, de um ser humano? É ele não ter medo. Se um dia você tiver de ter medo, Deus até aceita que você tenha medo. Mas medo de pecar. Medo de não cumprir a sua palavra. Medo de desagradar o Senhor Deus. Certo? Isso aí Deus quer que você tenha. Até porque vai ser benéfico até para você mesmo, né? Mas ele vai e diz: qual o único motivo que nós podemos fazer para Deus nos livrar dos nossos temores? Ora, o começo do versículo diz, o Salmo 34 e o 4: busquei o Senhor e ele me respondeu. Você busca o Senhor? Pastor, como é que se busca o Senhor? Primeiro é tendo conhecimento da sua palavra, procurando ter o entendimento. E depois praticando a palavra de Deus no seu dia a dia, adorando, louvando a Ele através do cântico, né? Então aí, você fazendo isso, você está fazendo o que o Senhor Jesus falou: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as outras coisas serão acrescentadas. Ou seja, vai ser acrescentadas. Por quê? Porque Deus vai tirar esses temores, vai livrar você do medo. O medo é uma desgraça na vida do ser humano. Uma pessoa que todo o tempo está morrendo de medo, ela vive uma vida apavorada, cheia de temores, angústias. Isso sim mata o homem. E a própria ciência já descobriu que isso é maligno, até mesmo para o corpo humano, né?
Então, que Deus nos abençoe grandemente com esta palavra e você possa fazer como o salmista. Busque o Senhor e Ele vai te responder. Sabe o que Ele vai fazer depois que você o buscar? De todo o coração. Ele vai livrar você de todos os seus temores, seus medos, seus temores, suas angústias. Deus vai livrar. Agora quando? Ah, pastor, então nesse caso vai se acabar os problemas, as lutas e as dificuldades? Não! Mas as dificuldades estarão pertinho de você, nos seus negócios, na sua vida, no seu casamento, no seu trabalho, as dificuldades, as adversidades, as lutas e as tribulações, mas você continua calmo, sereno e tranquilo, com a verdadeira paz do céu na sua vida. Aí você vai se lembrar do Salmo 91, quando o salmista diz: 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Lutas, tribulações e dificuldades, mas você não deixa essas lutas, essas tribulações, essa dificuldade, esses pavores, as angústias descer para o seu coração. Enquanto não chegar no seu coração, você não foi atingido. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E quando é que a gente é atingido? Quando você deixa o medo dominar o seu espírito, alma e corpo. Aí você é uma pessoa refém. E o medo, o medo é fé, né? Só que o medo é a fé do inferno, é satânico o medo. Né? Mas aí, se você buscar o Senhor, Ele vai te responder. E vai livrar você de todos os seus temores, os seus medos, as suas angústias. Nada vai conseguir atingir o seu coração. Você não vai se entristecer, você não vai deixar ele entrar. Porque quem busca o Senhor, de coração, né? Buscar Ele no sentido de, preste atenção, conhecer a Bíblia, entender a Bíblia e o mais importante para Deus, praticar a Bíblia no seu dia a dia. Você está blindado pelo céu, um campo de força celestial. Como a palavra de Deus diz, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Está blindado pelo céu. Quando? Quando você buscar o Senhor de todo o seu coração, porque Ele vai te responder. E vai blindar você, vai te cercar com a sua proteção. Aí 1000 cairão ao teu lado, lutas, tribulações, dificuldades, 10.000 à tua direita, angústias, tribulação, perseguição, calúnias, mas você não será atingido, porque Deus está aguardando o teu coração, porque a única coisa que entristece a gente se chama quando o coração é atingido. Quando o coração é atingido. Então não deixe seu coração, nem sequer a sua alma, ser atingida. E você vai ficar, com certeza, debaixo da proteção do Senhor Deus. Que Deus te abençoe com este salmo tão lindo, Salmo 34, verso 4. Busquei o Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Aí você pode perguntar, por que Ele me livrou? Aí você volta para o começo do versículo, porque eu busquei o Senhor de todo o meu coração e Ele me respondeu. Não é uma bênção, né? Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja na sua vida, tá? E que você seja uma bênção, em primeiro lugar, para Deus. Depois para a sua família. Depois que você seja uma bênção para o mundo. Para que as pessoas olhem para você
e por causa do seu testemunho, né, as pessoas queiram também ter essa paz celestial em suas vidas. Deus te abençoe maravilhosamente. Amém.